Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Os 10 Mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Quarto Mandamento. Livro Êxodo, capítulo 20, versículos 8º a 10º. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Este mandamento, a que foi dado o cunho religioso, é uma lei inteiramente civil e de utilidade humanitária, que teve de ser imposta aos hebreus a fim de domar neles o pendor para o abuso do poder. A do trabalho é uma lei necessária à humanidade. É pelo trabalho que ela progride, que adquire ou repara. Mas o repouso não é menos indispensável, assim ao corpo como ao espírito. Dizer aos homens: dai ao vosso corpo tempo de refazer suas forças, dai ao vosso espírito ensejo de se libertar dos cuidados da matéria, a fim de que possa elevar-se para o seu Criador e afastar-se da terra que o retém cativo, a fim de se alcandorar, por meio da esperança e da meditação, às esferas elevadas que o aguardam, não teria bastado. E ainda agora seria bastante? Havia nesse mandamento um sentimento profundo de filantropia que os homens não souberam apreciar. Os povos antigos, dados todos aos abusos da força, tinham todos eles escravos encarregados dos mais rudes trabalhos. Não se fazia mister assegurar a estes um repouso necessário, tornando isso uma obrigação para seus senhores? Os animais, votados ao desprezo, porque tidos como carentes de alma, de inteligência, considerados como coisas, como incapazes mesmo da sensação de dor, teriam sido, sem esse mandamento, levados pelo excesso de trabalho à extrema fadiga. As raças se teriam esgotado e as mais úteis ao homem desapareceriam da superfície da terra por efeito da degenerescência. Quanto ao estrangeiro que, considerado hóspede, devia ser respeitado. Se o mandamento o não atingisse, provavelmente se teria visto oprimido no dia de sábado por todos os trabalhos de que cumpria se abstivessem os fiéis. E violada estaria a hospitalidade, lei santa que os antigos geralmente respeitavam. Notai que em todos os cultos se vos depara essa salvaguarda da saúde pelo repouso. Hoje, ó bem-amados, nós vos dizemos: trabalhai, trabalhai com coragem e zelo, porém não ultrapasseis nunca os limites das vossas forças. Guardai e fazei guardar o sábado, não por puerilidade, mas porque a razão vos diz que necessitais de descanso um dia ou outro. Tomai-o quando dele sentirdes séria necessidade. Sobretudo, jamais sobrecarregueis de trabalho os vossos inferiores e respeitai o repouso do gado. Os hebreus levavam tão longe a observância do sábado
que a própria terra repousava, não no 7º dia, mas no 7º ano. Este método, que parecerá infantil aos modernos agricultores, tinha, no entanto, sua razão de ser. Sendo menos numerosos os homens, menores as necessidades, possível era dar-se à terra o luxo de um repouso que lhe permitia readquirir forças naturalmente, sem o recurso a artifícios, cujo abuso gera muitas das enfermidades de que padeceis, sem lhes descobrirdes as verdadeiras causas. Os rebanhos encontravam pastagens nas terras que repousavam, e a presença deles ali bastava para restituir ao solo os sais necessários à reprodução dos vegetais. Isto, porém, sai do quadro dos nossos trabalhos. Terminando, nós vos dizemos, como Jesus e com Jesus: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nunca esqueçais estas palavras do Mestre e ponde-as em prática, tais quais vos foram explicadas em espírito e verdade, no comentário sobre os Evangelhos. Em seguida a este mandamento se lê, versículo 11: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Há nestas palavras um comentário acrescentado à lei por Moisés, a fim de lhe dar mais força e valor aos olhos dos homens. Elas resumem as explicações que ele deu ao povo, para que este compreendesse a necessidade do descanso que se lhe prescrevia. Tão necessário era este, que Deus o impusera a si mesmo. Falando a homens pouco adiantados, Moisés usava da linguagem que lhes era possível compreender. E ele próprio, conquanto versado nas ciências e mistérios egípcios, não possuía como encarnado os conhecimentos que depois o trabalho dos séculos desenvolveu. Pergunta: pode conciliar-se o que Moisés, por essas palavras, disse de Deus e da criação, com o que atualmente se conhece e está assente, tanto pela ciência humana quanto pela revelação e pela ciência espíritas? Resposta: é inútil tentá-lo. Moisés, interpretando como o fez o mandamento do descanso e dando-lhe origem tão augusta, não teve outra intenção além da de gravar mais profundamente no coração dos hebreus o respeito àquela lei. A criação ele a dividiu em 6 épocas e não dias, e o fez não por efeito de pesquisas científicas, mas sempre com o mesmo objetivo. O mandamento, que reclamado pelas necessidades humanas, impunha o repouso septenário, protegia os fracos. E Moisés obrigou os fortes a se lhe submeterem. Pergunta: é então impossível toda explicação entre os sábios e os padres com o fim de conciliarem o texto relativo às 6 épocas com os dados atuais da ciência humana? Resposta: impossível com efeito, pois que a própria ciência não tem sobre isso a última palavra. Os cataclismos que hão ocasionado as transformações do vosso planeta, ainda a ciência os não pode calcular, tanto mais quando, tendo sido parciais, muitas vezes fizeram passar de uma parte para outra os elementos de produção. Ainda não chegastes ao termo deles. Muitos, parciais a princípio, depois gerais, virão a produzir-se, derrocando o estado atual para destruir o princípio material
e levar o planeta terreno ao ponto de partida, isto é, ao estado fluídico, mas em que os fluidos se acharão expurgados de todas as moléculas materiais. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.